Sobe para 39 o número de casos de coronavírus em Portugal e o governo do país já determinou o encerramento ou o condicionamento do acesso a transportes, escolas, hospitais e outros locais públicos. E para saber mais sobre como é que está a situação em Portugal, a gente conversa agora com Érico Aires, que mora em Viana do Castelo. Érico, bom dia, você desde o carnaval falando conosco, inclusive. Como é que está a situação por aí? É uma cidade não tão muito grande, mas é possível ver ações para conter o coronavírus por aí? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia, professor Augusto Nunes e Sami. Eu falo isso, Viana do Castelo é uma cidadezinha muito pequenininha no norte de Portugal, quase na fronteira da Espanha, perto de Santiago de Compostela. E o clima em Portugal não está realmente dos melhores. A gente fala em 39 casos, parece um número pequeno, porém a população de Portugal são nada mais de que 10 milhões de habitantes, quase menos até do que a população inteira da cidade de São Paulo. Então, os números brasileiros são 30 casos confirmados, um número, contrasta muito, para cá é um impacto muito grande. O governo português tem enfrentado de forma diferente do governo italiano. O primeiro-ministro Antônio Costa tem se reunido constantemente com o Ministério para tomar ações, decidir a forma de conter a circulação do vírus, mas o vírus está circulando bastante, sobretudo aqui no norte e no centro do país. Todas as universidades públicas de medicina foram fechadas, estão com aulas suspensas. As universidades do norte, as 6 principais universidades do país, estão suspensas, incluindo a minha. E nas cidades do centro do país, 15 mil alunos do ensino secundário e do infantil já estão suspensos de aula. E isso tem provocado transtornos, claro, porque, por exemplo, o que os pais desses alunos vão fazer para cuidar dos seus filhos, sendo que os filhos estão em casa? Além disso, a Direção Nacional de Saúde tem pedido para que eventos com mais de 150 pessoas não sejam realizados, sejam postergados, e as pessoas começaram a ter uma espécie de comportamento de pânico, indo ao supermercado, comprando, estocando alimentos, o que não é bom para o país. Então, o governo tem tentado combater esse clima de euforia, mas é inevitável que isso aconteça. Também foram proibidas as visitas a asilos, a lares de idosos, a presídios e a hospitais, sobretudo porque os mais velhos são o grupo de risco com maior o grupo com maior risco de infecção com o coronavírus, o Covid-19. Uma coisa interessante que a gente não pensa, não se fala muito no Brasil ainda, e não se falou também no caso da Itália, é que aqui em Portugal o Congresso já tem debatido sobre quem vai pagar a conta das pessoas afastadas do trabalho. Como no Brasil, a Segurança Social, o INSS daqui, paga, o salário, paga integralmente o salário ou parcialmente o salário de acordo com a doença daquelas pessoas que são afastadas do emprego. E então a ministra do Trabalho, doutora Ana Mendes, foi chamada ao Congresso para prestar esclarecimento sobre como seria o financiamento dessas pessoas que vão ser afastadas, e ela propôs que as pessoas afastadas em quarentena preventiva, porque quem está doente, né, são 39 pessoas só, todo mundo sabe, mas as que estão em quarentena preventiva fossem enquadradas no mesmo caso aquela doença, a tuberculose. Sei. Que fossem encarados como a tuberculose, que é pago 100%, e aí o financiamento público pudesse financiar essas pessoas. Mas existe um grupo enorme de outras pessoas, por exemplo, os pais dessas crianças, dessas 15 mil crianças que estão em casa, como é que elas vão parar de trabalhar? Quem vai pagar por essa conta? Claro. Então esse é o debate atual. A diretora-geral de saúde falou ontem pela primeira vez na televisão da possibilidade de fechar as fronteiras do país. Isso é realmente uma notícia impactante e que ninguém gostaria de ouvir, porque o Portugal depende da circulação de pessoas, o verão está chegando agora, a primavera está chegando daqui a 10 dias e o país depende do turismo, e as pessoas estão realmente muito preocupadas o que pode acontecer
sobretudo economicamente, a partir de agora. Érico, quem te faz a pergunta agora é o Augusto Nunes. Érico, Augusto, quais foram até agora os efeitos sobre a indústria do turismo e sobre as viagens aéreas? As viagens aéreas, eles ontem cancelaram todos os voos para a Itália, obviamente porque a própria Itália fechou o território nacional. Eu vi a notícia ontem que as empresas aéreas europeias estão calculando uma quebra de 25% do movimento. Isso é um número astronômico, uma quebra de 5% já seria horrível para um mercado tão volátil como a aviação. 25%, eu não sei se muitas empresas vão conseguir segurar por muito tempo o negócio com uma quebra de 1/4, né? Prevejo queda de preços, né, para tentar aumentar a circulação, mas quem é que vai viajar frente ao medo de se contaminar? Aqui no norte de Portugal, como no norte da Itália, é onde tem a maior concentração de indústrias. Já ouvi também notícias de algumas plantas de indústrias sendo fechadas, e é interessante porque o mercado como o europeu, como no Mercosul, ele funciona segmentado, então as empresas aqui do norte de Portugal fazem peças que são utilizadas nas indústrias da Espanha, e isso pode provocar um efeito em cadeia com todo o mercado. É muito recente, eu vi só a notícia de uma indústria fechada, eu espero que realmente eles encontrem uma saída para evitar que isso aconteça. Érico, só para a gente fechar, essa informação que você traz para a gente sobre essa possibilidade de fechamento de fronteira, isso é difícil, já que na Europa são fronteiras abertas. Você desce de um avião aí em Portugal, vindo de outro país, sei lá, da Holanda, da própria Itália, e ninguém te fiscaliza. Como é que vai ser feito isso? E quando que será feita uma confirmação em relação a isso? Eu vi essa notícia pela primeira vez, a possibilidade, o estudo, ontem. É preciso lembrar que o próprio primeiro-ministro, Antônio Costa, estava em quarentena voluntária. Ele visitou uma escola semana passada e uma das crianças que ele cumprimentou foi confirmada como um dos casos. E aí ele se colocou numa quarentena voluntária e só se comunicava pela internet como a gente está fazendo agora. Mas eles se reuniram agora de manhã, 8 ministros e ele, porque Bruxelas vai fazer uma reunião de líderes hoje à tarde para decidir um plano comum para o espaço da Comunidade Europeia de contenção, visto que a condução pela Itália foi horrorosa, né? Vocês mesmos falaram. Inclusive uma notícia sobre o Papa, que vocês falaram há pouco dele, eu li agora nos jornais da manhã que o Papa cancelou, passou para o 21 a visita que ele faria a Timor-Leste, que seria feita agora este ano. Então o Papa também está restrito dentro do espaço da Itália. Imagino eu que ele não possa sair até por conta da restrição italiana. Voltando então à informação sobre a circulação, de fato não existem as fronteiras físicas, né, para barrar, teria uma dificuldade, mas é uma informação ainda que não é oficial. Eles estão pensando o que irão fazer. O medo de Portugal é em relação à Espanha. A Espanha está com um número altíssimo de casos e aparentemente não tem um plano muito bem definido sobre o que fazer. Então, Portugal está com uns olhos assim, tipo de o que vamos fazer a partir de agora. Érico Aires, conversando com a Jovem Pan, diretamente de Portugal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e voltaremos a nos falar. Boa sorte para vocês aí. Sempre que precisar.